Luzes baixas demais sempre me deixaram com aquela impressão de que a loja encolhe quando o shopping vai fechando. No Subway onde trabalho, isso acontece umas 2 vezes por semana, quando fico responsável pelo fechamento. A cada noite, parece que o ambiente muda de tamanho, como se o movimento do dia todo tivesse deixado um peso no ar. Naquela noite, perto das 23 horas, o silêncio era tão completo que eu conseguia ouvir minha própria respiração quando fechei a porta de vidro e virei a chave. Desliguei as máquinas, limpei a grelha, sequei a bancada, tudo como sempre. Nada fora do normal. Era quase automático, quase mecânico. Só faltava repor os ingredientes na câmara fria para adiantar o trabalho do dia seguinte. Entrei ali com o celular iluminando o caminho e assim que comecei a mexer nas caixas, ouvi um som que fez meu corpo inteiro travar. Choro infantil, baixo, contido, como se viesse de um lugar apertado. Foram 6 segundos certinhos. Depois silêncio, depois mais 6. Saí da câmara fria com o coração acelerado, porque sabia que o shopping já estava fechando e nenhuma criança deveria estar ali dentro, muito menos dentro da minha loja, que eu tinha acabado de trancar. A primeira coisa que pensei foi que poderia ser eco vindo do corredor, mas o som tinha vindo de dentro, do exaustor da área dos pães. Fui até lá e desliguei tudo para tirar a dúvida. Ventilação, motor, exaustor, tudo desligado. O choro continuou. Mesma duração, mesma pausa, mesma monotonia. A essa altura eu já estava sentindo um frio nas costas. Abri a porta do banheiro para conferir. Nada. Depósito? Nada. Debaixo das mesas? Vazio. Parei no meio da loja tentando entender. O som cessou tão de repente que eu até prendi a respiração. Por alguns segundos, fiquei convencido de que tinha imaginado, fruto do cansaço, até recomeçar. Mais forte, como se tivesse dado alguns passos em minha direção. Não sei explicar porquê, mas minha primeira sensação foi que o som estava me seguindo. Cada vez que eu ia para um lado, o choro parecia surgir em outro ponto da loja. Testei isso, inclusive. Caminhei até perto dos freezers e o som apareceu atrás da bancada dos vegetais. Afastei-me da bancada e o choro surgiu perto da porta metálica que dá acesso ao corredor de carga. Não era eco, não tinha como ser eco. Não mudava de formato, não se misturava com nada, não tinha reverberação nenhuma. Era seco, direto, como se um pequeno falante estivesse ligado em cada canto que eu pisava. E sempre com aquele padrão de 6 segundos. Comecei a achar que alguma criança tinha entrado na loja enquanto eu estava na câmara fria e se escondido de mim. Ou talvez algum funcionário da manutenção tivesse deixado passar alguém perdida no shopping quando a praça de alimentação fechou. Tudo parecia mais plausível do que aceitar que aquele choro surgia do nada, no escuro. Corri até a porta de vidro para chamar um segurança. Sinceramente, não queria entrar de novo ali sozinho. Me senti ridículo explicando a situação, mas ele veio comigo na mesma hora. A porta se abriu com aquele rangido normal e ele me pediu silêncio com um gesto. Ficamos parados ouvindo. O choro voltou, só que o segurança franziu a testa e antes que eu dissesse qualquer coisa, falou baixinho. Eu tô ouvindo outra coisa. Isso me gelou por dentro. Ele disse que estava ouvindo 3 batidas secas, sempre 3, como se alguém estivesse combinando um código. Eu só consegui balançar a cabeça, porque não ouvia nada além do choro, mas dava para ver pelos olhos dele que não era brincadeira. Ele estava ouvindo algo que eu não estava. E então aconteceu. Do metal da porta dos fundos, a porta, que só abre com chave, a mesma chave que estava no meu bolso. O segurança colocou a mão no cinto como se fosse um reflexo. Ele olhou para mim como se estivesse esperando que eu negasse ter ouvido. Só que eu ouvi, a 3 metros de distância, como se tivesse sido batida com a mão pequena de alguém. Fomos até lá e ele pediu que eu destrancasse. As mãos me tremiam tanto que a chave quase caiu.
A porta abriu com um estalo alto, ecoando no corredor. Ninguém. Só a luz fraca do neon do corredor de carga. E um sanduíche infantil, daqueles de tamanho kids, embalado, deixado no chão. A etiqueta estava vencida fazia 5 dias. O pacote tinha aquela aparência de quem foi carregado às pressas e depois esquecido. A essa altura, já não era mais medo, era uma sensação de que havia alguém ali, mas invisível, deslocado, escapando por centímetros a cada passo que dávamos. A administração só revelou a história semanas depois, quando a segurança interna finalmente encontrou rastros nos corredores fechados ao público. Durante várias madrugadas, moradores em situação de rua estavam entrando no shopping pelos acessos de carga. Entre eles, uma mulher e uma criança muito pequena. Para evitar que fossem expulsos, a mãe tentava distrair o filho com um radinho de baby monitor velho que tinham achado no lixo. Esses aparelhos baratos interferiam com frequência em motores e ventiladores, e o subway era cheio de equipamentos assim. O choro que ouvi naquela noite provavelmente era o monitor captando a criança em algum corredor do shopping e retransmitindo sem querer pelos sistemas elétricos da loja. As batidas em sequência, sempre 3, eram o sinal que quem acompanhava a mulher usava para avisar quando o corredor estava livre. E o sanduíche Kids no chão provavelmente tinha sido recuperado das lixeiras da praça de alimentação para a criança comer. Eles devem ter fugido no instante em que ouviram a voz do segurança. Naquela noite, fiquei cerca de meia hora parado na loja, sem saber se abria uma porta trancada ou se continuava imóvel, segurando a chave com tanta força que a ponta machucou meu dedo. O choro parecia estar a centímetros da minha nuca. E o som dos passos que eu tinha certeza de ter ouvido nunca foi confirmado por ninguém. Só descobri depois que nada daquilo tinha origem sobrenatural. Era real, humano, desesperado. E ainda assim, deixou uma marca em mim que não consigo explicar. Porque existe um tipo de presença que assusta mais que fantasma. Aquela que está ali, mas não quer ser vista. Depois daquela noite, nunca mais fechei a loja sozinho. O silêncio do subway, quando a porta de vidro está trancada e o shopping inteiro apagado, não parece silêncio. Parece espera. E toda vez que entro na câmara fria, ainda sinto a mesma coisa que senti naquela noite. A impressão de que alguém pequeno está respirando onde eu não consigo ver. Eu sempre achei que uma casa revela muito sobre quem mora dentro dela. Mas no meu caso, foi o contrário. Parecia que era a casa que estava dizendo alguma coisa sobre mim. E ninguém acreditava. Nem eu sabia ao certo onde terminava o cansaço do pós-parto e começava o medo que eu sentia toda vez que o sol ia embora atrás das bananeiras. A casa era antiga, simples, com cheiro de madeira molhada e vento passando pelas frestas. Fiquei ali porque era a única opção que tínhamos depois que o bebê nasceu. Joel arrumou trabalho em outra propriedade e voltava só de noite. Ele falava que eu precisava de silêncio, que visitas iam me atrapalhar, que remédio tinha a hora certa e que era melhor eu dormir quando o bebê dormisse, mesmo que fosse no meio da tarde. Às vezes eu sentia que ele controlava até a forma como eu respirava. Mas o que mais me pegava eram as pequenas coisas. Coisas que eu não sabia se aconteciam de verdade ou se eu estava imaginando. Eu amamentava na cadeira de balanço, perto da janela, e quando levantava, o pano de prato que eu tinha deixado dobrado em cima da mesa estava pendurado na porta, como se alguém tivesse colocado ali correndo. Às vezes era uma colher, às vezes era uma fita, e sempre apontado para a porta, como se fosse algum tipo de aviso. Quando contei isso para o Joel, ele riu. Disse que era normal esquecer as coisas, que eu estava com aquele baby blues, que toda mulher passa por isso. Mas não parecia esquecimento. Parecia alguém tentando me mostrar alguma coisa. A cama do bebê também começou a balançar sozinha. Não muito.
Um movimento quase imperceptível, mas o suficiente para eu prender a respiração. E sempre acontecia quando Joel estava em casa. Quando eu estava sozinha, nada. Só silêncio. E por algum motivo, aquele silêncio me assustava mais do que qualquer barulho. Um dia, enquanto eu trocava o lençol do meu lado da cama, minhas mãos encostaram em algo duro atrás da cabeceira. Era um feixe de ervas secas, amarrado com uma fita do meu cabelo. Do meu cabelo. Eu engoli seco. Conhecia aquilo desde criança. Simpatia para afastar mal, para proteger bebê, para acalmar espírito. Minha avó fazia. E ela dizia que quando alguém coloca isso escondido na sua cama, é porque acredita que você está trazendo coisa ruim para dentro da casa. Mostrei para o Joel na hora que ele chegou. Ele negou. Negou sem nem olhar direito. Disse que eu devia ter colocado ali e esquecido, que estava paranoica, que eu estava precisando descansar. E eu queria acreditar, de verdade. Mas não tinha como eu ter feito aquilo. Eu teria lembrado. Outra noite, ouvi o choro do bebê no quintal. Não na casa, no quintal. Eu larguei a chaleira no fogão e corri descalça para fora, o coração batendo na boca. Mas quando cheguei ao berço, ele estava dormindo profundamente, a mãozinha fechada, o corpo quentinho, quieto. Joel apareceu logo atrás de mim, parado na porta, como se estivesse me vigiando, e disse só: "Isso é coisa da sua cabeça, volta para a cama." Eu senti vergonha, vergonha de mim, de estar acreditando em sombras, em sons que talvez só existissem dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu vi nos olhos dele algo que não era preocupação. Era outra coisa, uma impaciência fria, como se ele estivesse esperando que eu piorasse. Foi quando encontrei a tigela no quintal. Eu estava varrendo folhas secas depois da chuva, e a ponta do cabo da vassoura enroscou em algo enterrado. Abaixei, cavei com as mãos e puxei uma tigela suja de barro, coberta com terra úmida. Dentro dela, leite coalhado, uma chupeta minha que tinha sumido semanas antes e um papel amarrado com nós. Vários nós, todos apertados, como se fossem impedir alguma coisa de escapar dali. O bilhete tinha minha caligrafia, mas era torta, tremida, como se eu tivesse escrito no escuro, chorando, segurando a mão de alguém me guiando. Eu não escrevi aquilo. Eu juro que não escrevi aquilo. Quando Joel chegou, vi que ele percebeu a tigela. Os olhos dele passaram por ela rápido demais, como quem reconhece algo que não deveria estar ali. Quando perguntei, ele repetiu a mesma frase de sempre, como se fosse um disco arranhado. "Maria, você não está bem. Você precisa confiar em mim. Confiar." Essa palavra devia significar proteção, mas na boca dele parecia um aviso. Nos dias seguintes, a casa ficou mais pesada. Eu ouvia coisas, sentia coisas, não sabia o que era real. E essa era a parte mais assustadora, duvidar de mim mesma. Eu comecei a acreditar que talvez estivesse enlouquecendo de verdade, que talvez tudo aquilo fosse parte de alguma tristeza profunda que eu não estava admitindo. Mas aí veio a parte que abriu meus olhos de vez. Ouvi Joel conversando com a mãe dele no telefone. Ele não sabia que eu estava acordada. Ele falava baixo, mas eu entendi o suficiente. Ela está piorando rápido. Sim, já falei que ela precisa de ajuda. Não, ela não tem condição de cuidar do bebê. Eu me senti pequena, amassada. Como se minha vida coubesse numa caixa de sapato que ele fechava com força todos os dias. Naquela noite, me sentei na beira da cama, olhando para o berço. E percebi que se eu ficasse ali, ia perder meu filho. Não para algum espírito, não para alguma lenda rural, mas para um homem em carne e osso, manipulador calculado, que estava usando exatamente aquilo que eu mais temia para me quebrar. A casa não respirava. Quem respirava era eu. E mal. Fugi de madrugada, com o coração galopando, o peito apertado e a certeza de que, se eu hesitasse, eu não sairia nunca mais. Levei só uma muda de roupa, o celular e a chave da casa da minha mãe.
Deixei o bebê lá. Sim, deixei. Porque foi a única forma de garantir que ninguém poderia usar minha fuga contra mim. Por meses, eu não consegui dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, eu sentia que a casa estava atrás de mim. Não a casa em si, mas tudo o que aconteceu lá dentro. A manipulação, o silêncio, as coisas mudando de lugar, os panos pendurados como recados, a sensação de que eu estava perdendo a cabeça, quando na verdade alguém estava arrancando ela de mim devagar. Hoje, olhando para trás, entendo que nenhum dos acontecimentos era sobrenatural. Joel fez cada detalhe parecer assombração para me isolar, para me fragilizar, para convencer todo mundo de que eu não estava apta a ser mãe. O terror não estava na casa, estava nele e na versão de mim que ele tentou criar. E por mais que eu tenha escapado, às vezes ainda sinto que tem noites em que aquela casa respira bem devagar atrás de mim, como se estivesse esperando eu voltar. Você disse, de uma nota para a história de 0 a 10, levando em consideração a... A rua parecia tão segura que na primeira vez em que estacionei na frente da casa nova, senti uma paz que não tinha há anos. Nenhum carro passando, nenhuma criança correndo, nenhuma música alta. Só aquele silêncio de bairro antigo, onde todo mundo se cumprimenta e ninguém tranca o portão durante o dia. Foi justamente isso que me convenceu a comprar a casa. Ou pelo menos é o que eu repito para tentar justificar a pior decisão que já fiz. A construção era simples, pequena, recém-reformada. Pintura nova, piso novo, cheiro de início de vida. O único detalhe que eu não levei a sério foi o terreno nos fundos. O corretor comentou rápido, como quem tenta esconder um defeito. A casa vizinha não foi concluída, está abandonada, mas não dá problema. Não tinha muro separando, só um espaço fundo, escuro, cheio de mato alto e restos de obra. Eu deveria ter perguntado mais. Não perguntei. Na primeira noite, deixei as janelas abertas por alguns minutos enquanto organizava as caixas. Foi quando ouvi passos no quintal, secos, lentos, como se alguém pisasse em folhas molhadas. Larguei tudo e fui até a porta de vidro. Nada, só escuridão. O tipo de escuridão que parece guardar alguém. Tentei não pensar muito. Era minha primeira noite ali. Casas novas fazem barulhos novos. No segundo dia, um assobio longo cortou o ar enquanto eu estendia roupas. Não era canto de pássaro, nem vento. Era um assobio humano, ritmado, quase chamando. Senti a nuca arrepiar tão forte que deixei a roupa cair no chão. Olhei para o fundo do terreno, para a parede inacabada da casa abandonada. Nenhum movimento, nada. Mas a impressão de que havia alguém ali ficou comigo até o fim da tarde. Aconteceu de novo na terceira noite. Passos. Depois, um sussurro baixo, muito próximo da janela da cozinha. Um sussurro que não dava para entender, mas dava para sentir. Travei. Só me mexi quando ouvi algo como uma risadinha contida. Foi nesse momento que decidi instalar câmeras. No dia seguinte, enquanto configurava o aplicativo, fiquei rezando para não aparecer nada, para as câmeras provarem que o medo estava só na minha cabeça. Mas na primeira madrugada monitorada, o aplicativo vibrou com um alerta de movimento. Apertei o play. Quase deixei o celular cair. Um homem caminhava lentamente entre as paredes da casa inacabada. Não era alguém passando, não era um morador. Era um corpo parado tempo demais, olhando tempo demais. Ele surgia da sombra, se aproximava até a borda do terreno, inclinava a cabeça, observava a minha área de serviço e recuava. 10 minutos depois, voltava. Sempre voltava. Chamei a polícia. Vieram, olharam, fizeram perguntas e no final disseram a frase que abriu um buraco no meu estômago. Ele não entrou na sua casa, senhora. Não podemos fazer nada. Naquela noite,
Dormi no sofá com todas as luzes acesas. Os dias passaram e as visitas dele aumentaram. A cada nova notificação, meu corpo inteiro estremecia. Até que uma madrugada, sempre naquele mesmo horário em que o silêncio parece maior, ele apareceu mascarado. Uma máscara branca, lisa, sem olhos pintados, sem boca. Parado na lateral da casa, imóvel, como se estivesse posado para um retrato. Ficou ali por minutos que pareciam horas, respirando fundo, como se quisesse que eu ouvisse. E eu ouvi. Juro que ouvi. Segunda ligação para a polícia. Segunda resposta inútil. Sem arrombamento não há crime. Comecei a evitar as janelas. Passei a trancar a porta da lavanderia com uma barra de ferro improvisada. E mesmo assim, os barulhos continuavam. Um arrastar de pés, um roçar de tecido, pequenas pedrinhas batendo na porta de vidro. A terceira vez em que chamei a polícia foi depois que assisti uma gravação que me tirou o chão. Na câmera do quintal, o homem mascarado estava parado no canto mais escuro, quase invisível. Ele não se mexia, só respirava. Lento, profundo, pesado. E então, sem pressa, levantou o braço e apontou o dedo diretamente para a janela do meu quarto. Aquele gesto não era uma ameaça, era um convite. Como se dissesse, vem ver. Os policiais chegaram, olharam o vídeo e repetiram o discurso automático. Quando fecharam o portão e foram embora, tive a certeza de que ninguém viria me ajudar se algo acontecesse. As batidas começaram na noite seguinte. Primeiro leves, tímidas, como se ele estivesse testando até onde podia ir. Depois mais fortes, diretas, ritmadas. Batiam na janela da cozinha, na parede da lavanderia, no vidro da porta. Minha respiração ficou presa no peito, como se ele segurasse minha garganta de longe. Na madrugada mais silenciosa daquela semana, e é sempre o silêncio que entrega que algo pior está por vir, ouvi o metal da porta da lavanderia ser forçado. Não era vento, não era animal, era ele. As pancadas eram certeiras, calculadas. A barra de ferro tremeu. Senti as pernas falharem. Peguei o celular e liguei para a polícia pela 4ª vez. Eu chorava sem perceber que estava chorando. Enquanto esperava, o som ficou ainda mais agressivo. A porta estalava, como se estivesse prestes a ceder. Por um instante pensei em correr para a rua, mas algo dentro de mim me disse que ele queria exatamente isso. Que eu saísse, que eu desse o rosto, que eu me aproximasse daquela máscara que ainda sinto me olhando quando fecho os olhos. Quando as sirenes finalmente ecoaram de longe, o barulho parou. Totalmente. O silêncio voltou com uma rapidez que me deixou ainda mais apavorada. A polícia vasculhou tudo, mas como sempre, não encontraram ninguém. Foi só dias depois que entendi o que realmente acontecia. Movendo algumas caixas antigas, deixadas pelo antigo dono, encontrei um caminho estreito no fundo do terreno, coberto por tábuas velhas. Era um corredor improvisado ligando minha casa à inacabada. Um esconderijo, um acesso direto. A certeza caiu sobre mim como gelo. Aquele homem provavelmente já morava ali antes de eu chegar. A casa nunca esteve vazia. Eu é que invadi o território dele. Mudei no dia seguinte. Não voltei para buscar nada. E às vezes, quando olho para trás enquanto dirijo, sinto como se ainda visse alguém parado no canto do quintal, respirando devagar, só para ter certeza de que eu realmente fui embora. Trabalhar quando o prédio inteiro está dormindo muda a forma como a gente escuta as coisas. A creche ficava silenciosa depois que o último portão era trancado. Um silêncio diferente do de uma casa vazia. Era mais pesado, como se as paredes ainda estivessem cheias de vozes que tinham esquecido de ir embora. O turno da noite sempre foi meu. Limpeza geral, recolher brinquedos esquecidos, descer ao porão para guardar o que não cabia mais nas salas. Nada heróico, nada misterioso. Pelo menos era assim que eu pensava.
A creche era católica, antiga, daquelas construídas quando ainda se achava que tudo durava para sempre. Corredores longos, piso frio, imagens de santos nas paredes e um cheiro constante de desinfetante misturado com coisa velha. Durante o dia, era só gritaria, correria, música infantil. À noite, virava outra coisa. O eco dos próprios passos parecia exagerado, como se o prédio devolvesse o som com atraso. O porão ficava atrás da cozinha. Uma porta de ferro pesada, sempre gelada ao toque. A lâmpada demorava a acender e iluminava pouco, deixando sombras espessas nos cantos. O teto era baixo demais, a umidade subia do chão e o ar parecia mais frio ali embaixo, mesmo nos dias quentes. Era onde ficavam os brinquedos antigos, carrinhos sem rodas, escorregadores desmontados, caixas de plástico, bonecas com o rosto manchado e olhos quebrados. Tudo empilhado de forma improvisada, como se alguém tivesse desistido de organizar aquilo fazia tempo. Naquela noite, o serviço era simples: separar alguns brinquedos para descarte e reorganizar o restante. Enquanto puxava uma caixa mais pesada, ouvi o barulho seco de algo batendo no chão. Uma bolinha colorida rolou devagar, saiu de trás das caixas e parou perto do meu pé. Olhei em volta esperando ver algum desnível no chão ou algo que tivesse caído de cima. Não havia nada. A bolinha ficou ali, imóvel, como se tivesse sido colocada de propósito. Peguei o objeto, coloquei dentro de uma caixa e continuei o trabalho. Minutos depois, veio o som. Uma risada curta, infantil, abafada, como se alguém tivesse rido com a mão na boca. Não foi alta, não foi clara. Foi o suficiente para arrepiar o braço. A primeira reação foi lógica. Vento, cano, algum barulho do prédio antigo. Mesmo assim, chamei alto perguntando se tinha alguém ali. A resposta foi o silêncio. Nas noites seguintes, pequenas coisas começaram a mudar. Brinquedos que eu tinha guardado, desmontados, apareciam montados. Um carrinho que estava dentro de uma caixa surgia no chão. Uma boneca sentada contra a parede, quando antes estava jogada. Sempre que tentava mostrar para alguém durante o dia, nada parecia fora do lugar. A explicação padrão era que outras pessoas mexiam ali. Só que ninguém descia ao porão além de mim. Os sons também ficaram mais frequentes. Sussurros curtos, sempre no mesmo tom infantil. Nunca dava para entender frases completas. Era como ouvir alguém ensaiando palavras sem coragem de falar alto. Sempre atrás das pilhas de caixas, nunca à frente. Quando eu me virava rápido, não via nada. Quando ficava parado, o silêncio voltava. Teve uma noite em que resolvi não descer sozinho. Pedi para uma colega do turno da tarde ficar comigo até eu terminar o serviço. Descemos juntos. O porão parecia normal demais. Nenhum som, nada fora do lugar. Ela até brincou dizendo que aquele ambiente só assustava quem trabalhava cansado demais. Concordei, meio envergonhado, e subi achando que estava mesmo exagerando. Sozinho, tudo voltava. Certo dia, enquanto organizava a sala de armazenamento mais antiga, ouvi algo diferente. Não era risada nem sussurro. Era um som rítmico, quase imperceptível. Segui devagar até o fundo do porão. Entre caixas antigas, um carrinho de bebê antigo balançava levemente, indo e voltando, como se alguém tivesse acabado de soltá-lo. Não havia corrente de ar ali. Parei a alguns passos, sentindo o coração acelerar de um jeito estranho, mais confuso do que assustado. Na manhã seguinte, resolvi falar com a diretora. Contei tudo, esperando um olhar de desconfiança ou uma bronca disfarçada. Ela ouviu em silêncio, sentada atrás da mesa, mãos cruzadas. Quando terminei, respirou fundo e me contou algo que nunca tinha sido mencionado. Anos antes mesmo de virar creche, o prédio funcionava como abrigo infantil. Houve um princípio de incêndio pequeno, controlado rápido, sem vítimas graves.
No caos, uma criança ficou presa no porão por um tempo que ninguém soube dizer ao certo. Foi encontrada viva, mas profundamente abalada. Depois disso, a criança desenvolveu um trauma severo. Quando ficava sozinha, repetia risadas nervosas, frases soltas, chamava por nomes que ninguém reconhecia. O porão foi reformado. Os canos antigos permaneceram e o assunto acabou sendo varrido para baixo do tapete. A explicação oficial era técnica. Tubulações antigas, variação de temperatura durante a noite, eco acústico. Sons que ficavam presos e eram liberados de forma irregular. Nada sobrenatural. Tudo racional. A diretora falava com convicção, como quem precisava acreditar nisso para continuar trabalhando ali. Concordei com a cabeça. A história fazia sentido, até explicava muita coisa. Só que havia um detalhe que não contei a ela. Alguns sussurros não eram genéricos. Em mais de uma noite, ouvi meu nome sendo chamado. Baixo, arrastado, como se quem falasse estivesse com medo de ser ouvido. Isso não cabia em nenhuma explicação técnica. No meu último dia de trabalho, arrumei as últimas caixas, desliguei as luzes e subi. Ao trancar a porta principal, senti algo bater de leve no meu pé. Olhei para baixo. Uma bolinha colorida, parada bem na ponta do sapato. Não rolou, não caiu, só estava ali. Deixei a bolinha no chão, fechei o portão e fui embora sem olhar para trás. Algumas coisas, mesmo quando têm explicação, continuam escolhendo quando querem ser lembradas. Conheci aquela mulher numa fase em que eu ainda acreditava que carisma era sinônimo de segurança. Ela tinha um jeito fácil, sorriso treinado, postura elegante demais para o lugar simples onde nos encontramos pela primeira vez. Falava olhando nos olhos, sem pressa, como quem sabe exatamente o efeito que causa. Não havia nada ostensivamente errado, só um detalhe curioso. O humor dela sempre escorregava para o lado mais sombrio e fazia isso com tanta leveza que parecia charme. No primeiro encontro, enquanto a conversa ainda tentava se decidir entre trivialidades, ela comentou um acidente que tinha visto na estrada. Descreveu o barulho, o impacto, a reação das pessoas ao redor. Falava como quem conta uma curiosidade qualquer, mastigando calmamente, sem perder o sorriso. Ri por educação. Pensei que fosse só um gosto estranho, daqueles que algumas pessoas têm por histórias mais pesadas. No segundo encontro, o filtro caiu um pouco mais. Sentados lado a lado, ela mencionou cicatrizes que tinha visto ao longo da vida, não as próprias, as dos outros. Disse que sempre imaginava como alguém soaria no momento exato da dor. A frase saiu acompanhada de uma risada curta, quase infantil. Brinquei de volta. Disse que ela tinha uma imaginação fértil demais. Ela gostou da resposta. Pelo menos foi o que pareceu. O terceiro encontro foi ideia dela. Um programa mais especial, como disse. Primeiro, um restaurante rústico desses que parecem ter parado no tempo. Madeira escura, cheiro de comida forte, iluminação baixa. O tipo de lugar que passa uma sensação de acolhimento. Durante o jantar, ela estava diferente, menos falante, observava mais. Às vezes, o olhar ficava parado em mim por tempo demais. Depois, sugeriu um passeio. Uma estrada longa, sinuosa, subindo em direção às montanhas do Colorado. A noite estava limpa, céu aberto, lua forte. A conversa no carro foi rareando conforme o asfalto se estreitava. Em determinado ponto, ela pediu para parar. Disse que conhecia uma trilha bonita, curta, que terminava numa clareira perfeita para ver a lua. Estacionei onde dava. O carro ficou longe da estrada principal. Caminhamos em silêncio, iluminados apenas pela lua. O lugar era bonito demais para parecer perigoso. Árvores altas,
vento leve, nenhum som além dos próprios passos. Quando chegamos à clareira, algo nela mudou. Não foi brusco, foi sutil. A respiração ficou mais pesada, o sorriso torto, o olhar distante. Ela começou a falar de si. Disse que sempre se sentiu diferente, que sentia coisas que as pessoas não sentiam. Puxou a manga da blusa e mostrou cicatrizes antigas no braço. Não eram recentes, mas também não pareciam acidentais. Pediu para eu olhar mais de perto. Enquanto me aproximava, tirou um canivete do bolso. Pequeno, discreto. Aproximou a lâmina da própria pele, encostando de leve, rindo enquanto fazia isso. Meu corpo travou. Ela parecia testar minha reação. Então perguntou com uma calma que não combinava com a situação: quem sentiria falta primeiro se algo acontecesse comigo? A pergunta ficou suspensa no ar. Não soava como brincadeira, soava como curiosidade genuína. Olhei ao redor, a trilha vazia, nenhum sinal de outras pessoas. O celular sem sinal, o carro distante demais para uma corrida confortável. Foi ali que entendi. Não era humor, não era fantasia, era intenção. Talvez não totalmente formada, mas próxima o suficiente para ser perigosa. Disse que tinha esquecido algo no carro. Falei rápido, tentando parecer natural. Ela me observou em silêncio, como quem avalia uma decisão. Concordou. Caminhou atrás de mim, sem pressa. Quando a trilha terminou e a estrada apareceu, disparei. Não olhei para trás. Entrei no carro, liguei o motor com as mãos tremendo. Ao arrancar, olhei pelo retrovisor. Ela estava parada no meio da estrada. Não corria, não gritava. Apenas sorria, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse memorizando meu rosto. Nunca mais a vi. Mas às vezes, ao dirigir por estradas vazias, tenho a sensação de que alguém está ali, parado, observando. Não por saudade, por lembrança.